meus nobres amigos, espero todos bem. Um abraço de Antônio Galvão. Mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo relevante. Mais um vídeo interessante. E mais uma vez eu vou bater numa tecla que alguns até me criticam. Até pessoas que me seguem aqui. Mas eu preciso continuar falando sobre, alguns líderes, ou então aqueles que estão em linha de frente do cristianismo na vertente protestante do Brasil. E eu fiz uma lista aqui. Deixa eu consertar aqui o meu ETzinho aqui, que é uma lanternazinha também, porque segura o fio do microfone. Um ETzinho, para eu não falar ETzão, então tem que dizer ETzinho, não posso falar ETzão. Aqui, ó, parece um ET, né? Aqui, ó, tá aceso. Eu apago ele, apagou, e aqui acendeu, tá? Ele segura o fio do microfone, tá? Então eu coloquei aqui 12 nomes, até para condizer supostos apóstolos de Cristo. Por mais que todos esses que estão aqui, nestes 12 nomes, alguns se acham apóstolos, mas outros não. Aqui tem bispo, aqui tem pastor, aqui tem arqueólogo, aqui tem... Tá. Vamos lá. Eu coloquei aqui, 12 nomes, começando por Malafaia, R.R. Soares, Agenor Duque, Júnior Trovão. Não sei por que eu coloquei o Júnior Trovão neste meio aqui, porque é o menor de todos em questão. Mas eu, por ouvir algumas coisas dele, dentro do conhecimento que ele tem conhecimento em questão Bíblia, tem. Na bizarrice do misticismo, mas tem. E o quinto, Rodrigo Silva. O sexto, Augusto Nicodemos. O sétimo, Macedo, ou Ed Macedo. O oitavo, Valdemiro. O nono, Feliciano. O décimo, Josué Brandão, aqui da Bahia. O 11º, Samuel Ferreira, tá? E o 12º, Hernandes Dias Lopes. Não vou dizer que esses aqui são os principais, tem vários. Pode ser que tenha alguém até que se destaque mais do que esses 12, mas eu preferi colocar esses 12 aqui. Deixando claro que a minha crítica é no campo das ideias e não conheço nenhum desses homens no particular. Então não estou criticando o ser humano particular. Estou criticando o propagador de misticismo, que isso aí não é novidade para ninguém. Acreditando numa coisa mística, transcendente, que não se tem certeza e nem tem como provar. Nenhum deles. Tá? Nenhum deles. E eu coloquei uma referência. O que eu entendo, gente, é uma opinião minha. A referência que eu coloquei para estes caras aqui no Brasil, que eu acho que esses homens aqui no Brasil, na minha opinião, representam um atraso mental e científico, tá? Levando pessoas para o campo do misticismo. Isso aí tira pessoas de estudarem mais, cientificamente falando, para o investimento do ser humano para o próprio ser humano em questão física. Tá? Então, para mim, esses caras aqui, eu posso, para não ser muito duro com eles aqui, é como se fossem 12 carrapatos, tá? Parasitas, em questão do que propagam, deixando claro, e do que defendem e lideram. É isso. Então, eu coloquei uma referência aqui, para também não falar uma palavra mais forte, eu tinha pensado em ateus de
baixo escalão, porque tem ateus de alto escalão, que são os humanistas, tá? Os racionais, tá? Os que propagam a favor da ciência e da tecnologia em questão física, contra qualquer charlatanismo, vigarice e picaretagem. Ateus que, independente de serem militantes ou não, ateus que não acreditam em besteirol que não pode ser provado, tá? Então, eu ia colocar aqui ateus de baixo escalão. Aí, para não falar isso aqui, não usar esta linguagem dura, eu coloco como ateus do segundo grupo, tá? Segundo grupo. Ou de um patamar menor. E por que eu digo eu penso? Isso é uma opinião, viu, gente? É uma afirmação. Nenhum deles falou nada para mim. Não estou aqui para julgar ninguém em questão de dizer que alguém é assim porque eu tenho certeza absoluta porque eles falaram para mim. A minha certeza absoluta é do que eu penso. Eu tenho certeza absoluta pelo que eu penso. Dentro da minha liberdade de expressão e análise mental. Pô, fica aí, o vídeo é muito bom, tá? Alguns não concordam, problema. Mas o que eu vou falar aqui, muitos vão concordar. Até aqueles que não concordam, tá? Olha só. Tá aí na capa. Thumbnail. Começando por Malafaia. Por que Malafaia não priorizou na vida dele a psicologia, já que ele é psicólogo? Ele pendeu para o lado de líder religioso. Por quê? Para mim a resposta: dá mais dinheiro. E não tem nenhuma lei criminando alguém que prega misticismo, tá? Em troca de dinheiro, de condição financeira, de ostentação. Não tem nenhuma lei que obrigue que eles possam provar literalmente o que eles pregam. Onde está o Deus que eles pregam? Está no céu, sim, mas tem como ter contato direto com ele para falar literalmente? Não, tá. E por que eu digo que Malafaia, na minha opinião, é um ateu? Por quê? Porque ele tem conhecimento. Então coloquei aqui homens que têm conhecimento bíblico, teológico, escatológico, armatiológico, tá? Eclesiológico e outras modalidades na área aí religiosa, tá? Malafaia conhece a Bíblia mais do que ninguém. Você não tem noção o tanto que Malafaia conhece a Bíblia. Então seria impossível acreditar que Malafaia não é ateu. Seria impossível. Ele sabe que este Jesus nunca existiu. Mas ele não vai dizer: eu estou mentindo. Não. Ele vai ganhar. Não tem lei para punir. Não é crime. Então ele não está cometendo um crime. Ele está dentro da lei. Porque você pode, em nome de Deus, falar o que você querer. Mas a consciência dele dói quando é o que eu penso, quando ele coloca no travesseiro. Mas ele, como ele sabe que não vai ter punição para ninguém depois da morte e nem benefício, ele pode usufruir, né, aqui na terra do que ele quer. É R. Soares, outro que também que tem muito conhecimento, se você não sabe. Muito conhecimento teológico, armatiológico, eclesiológico, escatológico, dentro das modalidades religiosas. Isso é tudo mentira, viu, gente? Mas tem uma preparação. Então, na minha opinião, também um ateu de segundo grau. Por que de segundo grau? Não é de primeiro grau. Porque beneficia da fé alheia, sobrevive disso. E tem certeza, eu acho que ele tem certeza, ele sabe que não há nenhum Deus. Que esse Jesus é um invento romano. Ele sabe mais do que eu. Eu podia colocar o amigo dele aqui, o Jaime Amorim, mas os dois estão no mesmo pacote, tá? Aí vem Agenor Duque. Agenor Duque não tem tanto conhecimento teológico, tá? É mais sensacionalismo, mas
Ele sabe que tudo que ele prega na igreja dele não tem fundamento. Não tem fundamento nenhum. Tá? Ele sabe disso. Ele, é uma opinião minha, usa muito a hipnose. Com certeza esses caras aí pesquisam, estudam nos bastidores hipnose, como hipnotizar os bestas, os trouxas. E o dinheiro vem. Porque vem, religião não é crime no Brasil. Tá? Não é crime no Brasil. Tá? Está dentro de igreja dizendo que é Deus que fala isso, faz aquilo, pessoas estão endemoniando, que é tudo farsa mental. Não é crime no Brasil fazer isso. É por isso que eles fazem o que quer. Tá? Aí vem o Rodrigo Silva. Cara, Rodrigo Silva. Quem é Rodrigo Silva? Vou abrir aqui um vídeo, um pequeno vídeo do Fábio Sabino falando sobre o Rodrigo Silva. O que ele acha do Rodrigo Silva. Vê esse vídeo, esse pequeno vídeo de Fábio Sabino e eu volto. E estão usando de má fé. Então, mas são ateus, então. São arqueólogos, conhecem muito e fazem uso da arqueologia para questão errada, para má interpretação. Agem de má fé. Falou arqueologia? Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, como é que Rodrigo você... Silva, não. Eu tenho muitas indiferenças com ele. Eu já falei e vou repetir novamente. O dia que ele não depender mais da adventista do sétimo dia, ele rasga o verbo. Ele vai rasgar o verbo. Mas sabe por que faz isso? Porque hoje ele depende disso daqui. Sim. O status dele, o crescimento dele, o museu dele, o raio A4 dos projetos dele, vem em cima da adventista do sétimo dia. Porque o dia que ele não depende... Agora, por que ele é pianinho? Por que ele falta com muitas verdades que eu sei? Por causa da mantenedora. Por isso eu fui expulso da Assembleia de Deus, porque a mantenedora da paz foi a Assembleia de Deus. Quando eu fui na Nimes, ele veio e falei que Ezequiel 28 no retratava a queda de Satanás, não serve mais. E eu dependia financeiramente dali. Isso é falta de caratismo. Então, no caso, a única coisa que eu sou contra o Rodrigo Silva, eu já fiz alguns vídeos refutando ele, é a respeito disso. Ele sabe da verdade. Você estava falando. Ele sabe da verdade, teológico, que tem informação na área. Quando ele pega passagens igual a guerra que tá tendo. Pelo amor de Deus, gente. Tá vendo, irmão? É cumprimento de profecia. Eu cumprimento de profecia, Rodrigo Silva. Não porque o que está acontecendo em Israel é cumprimento. Desde que mundo é mundo, desde quando surgiu Israel, desde quando se tornou Estado novamente, ou até antes. Sempre foi guerra. E a Bíblia continua a mesma coisa. Ele tá falando que é cumprimento de você no quê? Ele sabe. Mas por o público dele, os milhões de seguidores que ele tem que continuar com essa criação sensacionalista. Não vai ser um Fábio Sabino que vai ter milhões de seguidores sendo crítico. Viram? Olha só. É isso aí. É isso aí. O Rodrigo Silva, ele tem muito conhecimento. Mas eu já tenho uma opinião minha. Quando abre a boca é só pra falar bosta. Mas no fundo, ele sabe. O Rodrigo Silva é muito mais, eu penso, é muito mais ateu do que você possa imaginar. Eu já falei que a minha opinião sobre o Rodrigo Silva é que é um ateu enrustido de adventista para continuar na ostentação e ganhando dinheiro através dos adventistas. É o que eu penso. Ah, Antônio, você está chamando ele de enganador? Não, é uma opinião minha que ele sabe pelo conhecimento. Conhecimento ele tem demais. Que não tem Cristo nenhum, que não tem Jesus nenhum, que Jesus nenhum vai voltar, que não está se cumprindo profecia nenhuma, como o Fábio Sabino acabou de falar aí. Ele sabe que guerra sempre existiu. Desde quando o ser humano aqui na Terra começou a percorrer, tá? Que sempre existiu guerra, tá? Sempre guerra territorial. Alguém querendo tomar o território de alguém. Sempre existiu guerra. Então essa conversa de Rodrigo Tripa, vim falar que guerra assim é cumprimento de profecia, é cumprimento de apocalipse, é disso e aquilo, mentira. Ele sabe que é mentira. Ele sabe mais do que de qual que tudo isso é uma farsa. Ele conhece. É difícil o cara que não conhece o conto do vigário, chamado Bíblia, não ser, no mínimo, um agnóstico. No mínimo, um agnóstico. Mas eu tenho eles como ateus. Eu tenho como ateus de baixo escalão. Eu já até falei. Ou então, do segundo grupo, para ficar mais leve, tá? Aí nós temos o que? O Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos. Antônio, você acha que Augusto Nicodemos é um ateu? Para mim é. Para mim é, cara. Porque ele tem conhecimento bíblico. Se tem conhecimento bíblico e sabe que a Bíblia é toda manipulada e contraditória, dificilmente ele não é um ateu. Só se ele acreditar em um Deus fora da Bíblia. Porque o da Bíblia, com certeza, todos eles descartam. Mas eles têm que continuar, porque eles têm seguidores, eles têm ovelhas, eles têm pessoas que financiam, financiadores, tá? E o Deus deles, na minha opinião, é o dinheiro. Eu duvido que um senhor, na idade do senhor Augusto Nicodemos, acredite que exista um Cristo por aí, em algum canto. Quando ele sabe que o cristianismo é uma manipulação romana, tá? Que vem de enxerto do judaísmo. E a Bíblia pescou
a Bíblia, o Roma pescou do Torá, pescou do Cabalá, pescou do Talmud, esses aí editos judeus, do Deus dos judeus, e ali criou outras coisas em cima para criar o cristianismo. Ele sabe muito mais do que eu, tá? Aí tem o Macedo. Macedo é outro, cara. É outro. Tem muito conhecimento do que ele lê, do que ele pesquisou. E ele sabe que não tem Jesus nenhum, Deus nenhum, lugar nenhum. Tá? Aí vem o Valdemiro. O Valdemiro tem conhecimento bíblico? Não tanto quanto os outros. Há quem diga que ele é um teólogo e apologético. Não. O Valdemiro não conhece nada de Bíblia, na minha opinião. Nada. É um cara simples. É um cara que tem o instinto, tem o, como é que diz, uma palavra mais explicativa aí pra vocês. Ele tem uma característica de roceiro de roça, tá? De caipira mesmo. E, através de ser um cara muito inteligente, isso ele criou o sensacionalismo religioso, entendeu? Que aprendeu com Macedo e criou a sua vertente e deu certo, muito dinheiro. Valdemiro acredita que Deus existe, Antônio? Na minha opinião, não. Esse Jesus existe? Opinião minha. Não, mais ateu do que eu. É uma opinião, tá? Aí vem o Feliciano. E Feliciano? Feliciano talvez não tenha aquele conhecimento do Malafaia, o conhecimento do RR, tá? Mas também é um cara que estudou muito a Bíblia, pelas suas pregações. Aí eu pergunto, por este motivo, ele é teísta? Pra mim não. Pra mim ateu também. Agora, não vai dizer, eu sou ateu. Não, claro que não. Ateu do segundo grupo, gente. Eu tô falando daquele que tá ali dentro da igreja se beneficiando da fé alheia. Tá. Aí nós temos o 10º aqui da Bahia, que também em questão financeira, ele tá bem pequenininho, a comparar com os outros, pequenininho. Ele não é aquele cara riquíssimo não, eu conheço pessoalmente. Josué Brandão. Antônio, Josué Brandão. Josué Brandão, ele é ateu? Eu tenho pra mim que é. Talvez nem ele sabe disso, mas é. Josué Brandão acredita no que ele prega? Na minha opinião, não. É um cara culto, se expressa bem, se coloca bem, sabe realmente usar a oratória, que é a arte de falar publicamente, e a eloquência, que é a arte do bem falar, de falar bem, tá? E tenta usar uma hermenêutica, tá? Então, um cara culto. Mas se você perguntar pra mim, como definir Josué Brandão, pastor Josué Brandão, de uma vertente que ele mesmo fundou, que vem da Assembleia de Deus, ele fundou a vertente Evangelismo Sem Fronteira em Feira de Santana. Estou falando da ideia, não do cidadão fora particular. Como definir Josué Brandão? Eu defino Josué Brandão com 3 palavras, tá? Sensacionalista, fundamentalista e emocionalista. É isso que ele é quando ele está pregando. Ele está pregando, ele faz alguém chorar só com o poder da palavra. Mas não é o poder da palavra, mas é o poder da estrutura que ele tem de passar o misticismo que nem ele acredita. Nem ele acredita, cara. Você acha que Josué Brandão, que estudou muito, que leu vários livros e lê, ele se você não sabe, Josué Brandão, ele lê muito. Ele acredita que esse Jesus existiu, que esse Jesus da Bíblia é real? Claro que não! Claro que não! Isso é um pensamento meu, claro que não! É aquele cara que deita travesseiro e diz, realmente, infelizmente eu vivi numa mentira o tempo todo, mas eu não posso dizer que não. Mas eu tenho que continuar porque, querendo ou não, eu dependo disso para sobreviver. Eu não vou trabalhar fora. Não vou arrumar um emprego fora. Então eu tenho que viver disso aqui, porque habilidade para falar ele tem. Muito mais do que eu, tá? É nada contra o ser humano. Já falei que é contra... eu estou julgando em cima do que propaga, em cima da ideia mística, tá? Aí vem o Samuel Ferreira. É outro cara muito culto, tá?
E é um cara que ele tem vários bordões quando ele tá pregando. Ele usa vários bordões, assim como Abílio Santana. Eu não coloquei Abílio Santana aqui, eu já falei, tem coisa que eu não vou colocar aqui por conta que eu tenho uma consideração pelo meu irmão, que tem uma amizade muito grande com ele. Eu poderia ter colocado aqui como 13º Abílio, mas deixa pra lá. É outro também que o lado místico dele, claro, eu vou refutar sempre. Agora, o lado humano é um cara em que demonstrou uma certa humanidade para com o meu irmão e tem um lado bom, um lado bom. O lado ruim é a mentira mística na mente. Se ele acredita ou não, não sei se ele acredita também. Mas deixando de lado. E o 12º aqui, Hernandes Dias Lopes, esperto todo, astuto, tá, cara? Pensa num cara que você ouviu a pregação do Hernandes Dias Lopes, você que é teísta, místico, evangélico, ali para a vertente dele você baba. Que homem culto, que sabedoria, sabedoria de nada. Sabedoria dele, grana, é dinheiro. Agora ele tem conhecimento. Teologia, escatologia, eclesiologia, armatiologia. Todas essas besteiras do lado religioso ele tem. Ele é um cara culto. Né? Ele sabe o que está dizendo. Mas só que o que ele está dizendo, ele não acredita no que ele está dizendo. É o que eu penso. Então também é um ateu, na minha opinião. Todos esses caras são ateus. Por que eu defino esses caras como ateus? Aí tem colegas meus que dizem, Anthony, eu não concordo. Tudo bem, porque a gente não conhece o íntimo dos caras, a gente não conhece o pensamento dos caras. Eu não estou dizendo que eu conheço, eu estou dizendo que é o que eu acho. Por que eu julgo assim, desta forma? E eu defino desta forma. Não vou ficar usando a palavra julgar, né? Às vezes eu uso essa palavra, desculpe, mas definir é a palavra certa. Por que eu defino que esses caras são ateus? Eu defino. Pelo conhecimento que esses caras têm, até mais do que eu, de um livro místico, de um livro mentiroso, de um Deus matador de criança, de um Deus cheio de limitações, de um Deus que se arrependia, de um Deus que fez a luz e não sabia que a luz era boa, e outras coisas também, de um Deus que tem várias contradições e falhas do próprio Deus no livro. Eles sabem mais do que isso, eles conhecem muito bem, mais do que eu, como o cristianismo foi fundado e por que foi fundado e por que está aqui no Brasil. Eles sabem mais do que de conta esses caras que religião é cultural, a cultura de cada país leva a religião de uma crença e o povo embarca nisso, e o povo suspende a bandeira, veste a camisa e acredita nisso. Então quem é que é teísta dentro de igreja e não é ateu? É aquela pessoa que paga o dízimo, é aquela pessoa que paga a oferta, é aquela pessoa que está ali o tempo todo seguindo regra. Essa pessoa é teísta, tem fé. Só que quem recebe o dinheiro dos dízimos para ostentar, para comprar carro importado, para passear para fora do país, tá? Para fazer realmente a sua ostentação, para comprar fazendas, aviões, porque tem deles aí que tem isso, riqueza através da fé ali, não tem um que acredite, porque eles têm um conhecimento de saber que isso não existe, ponto final, não tem outra coisa. Agora tem gente que acredita mesmo, que tem fé mesmo que não funciona, não tem Deus em lugar nenhum, mas tem fé. Quem? O que paga, mas o que recebe não. O que paga sim tem fé, o que paga tudo para herdar uma suposta salvação. Mas o que recebe vendendo essa suposta salvação, vendendo pregação, vendendo livro, vendendo Bíblia e vendendo qualquer coisa de dentro de igreja, e enchendo o bolso de dinheiro, não tem fé em nada, cara. Nada. Fora do plano físico. Agora, no plano físico, eles têm fé. Eles se acham Deus deles. Aí eu falo, será que nos bastidores desses caras a consciência não dói? Aí eu não sei. Eu acho que às vezes dói. Mas tem coisa que você não tem como voltar atrás mais. Você acha que o Rodrigo Silva, por exemplo, que ganha muito dinheiro, o tanto de seguidores que ele tem, likes o tempo todo, e também artigos publicados, é um cara que tem assim uma credibilidade muito grande, famoso, vai para vários podcasts famosos. Você acha que um cara desse vai abrir a boca e dizer, gente, tudo que eu falei não tem sentido. É tudo mentira, não se tem prova de nada. Às vezes ele dá umas pinceladas. Às vezes ele fala umas coisas que ele nem percebe, que essas coisas condenam ele
Ele fala umas coisas, às vezes, principalmente quando o Rodrigo Silva ele tá em debate ou em entrevista com ateus. Se você pegar todas as entrevistas do Rodrigo Silva com o Sérgio Sacani, com o Pirula, com esses aí, você vai ver que a linguagem dele é totalmente diferente da palestra dele no meio dos adventistas. Pode observar. É porque ele puxa mais paciência. Você já observou? Não observou, não? Observe. Eu não tenho mais peito pra ouvir o Rodrigo Silva 30 minutos, porque senão eu vomito. Eu já falei pra vocês, em questão religiosa mística, pode ser um cara legal fora, se eu ver ele fora, possa ser que eu converse com ele com todo respeito à pessoa dele, respeito os diplomas dele, não importa. É um cara culto, é um cara inteligente, mas, na minha opinião, quando abre a boca em questão mística, é só pra falar bosta, aquilo que nem ele acredita. Então tá aí, gente, eu já falei, eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha liberdade de expressão, e é o que eu acho. E por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo porque tudo que eles fazem aí, pra mim, atrasa o Brasil, mas não é crime. Eles podem continuar fazendo, porque em nome de Deus, você pode falar o que querer. Tem muita gente enricando na internet em nome de Deus. Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo e tá lá. Milhões de seguidores. Aí daquele que faz isso e profetada mentirosa, porque uma palestra de um cara desse aí, uma pregação, engana milhares de pessoas. Eles têm capacidade mental de fazer você derramar lágrimas. E quando o ser humano derrama lágrima, ele entrega tudo que ele tem. Não é brincadeira não, moço. Então é isso. Então o que eu tenho a dizer, salve-se quem puder de qualquer sistema religioso e desses caras. O que você puder fazer para estar longe desses caras, esteja longe. Em questão mística, não acredite nesses caras não, porque eles mesmos não acreditam no que eles pregam, porque eles sabem mais do que eu que tudo é uma mentira, porque eles chegaram na fonte, a mesma fonte que eu fui, que eu entrei, que eu cheguei de conhecimento, eles chegaram primeiro do que eu. Então não tem como acreditar que esses caras têm fé em nenhum Deus. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.